Olá pessoal, aqui quem fala é o Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolítico e sejam bem-vindos ao Guerra e Política, o meu quadro aqui no Farol Brasil para conversar sobre geopolítica, assuntos militares, relações internacionais e assuntos correlatos. Antes de começar, aquele aviso de sempre, eu tenho um canal meu aqui no YouTube, tá aparecendo na tela aí para vocês. Estou com quase 3.500 inscritos, vamos ver se a gente consegue com a ajuda desse vídeo aqui chegar aos 4.000. Então, se você acompanha o Farol Brasil, se você acompanha o Guerra e Política e gosta do que eu falo aqui, se inscreve lá no meu canal que também tem vídeo toda semana. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais rápido. Vocês estão vendo, inclusive, que eu também estou falando baixinho aqui, é porque eu estou gravando esse vídeo na madrugada do domingo para segunda. Maxwell vai editar na segunda só. E hoje a gente vai falar sobre a guerra na Ucrânia, novamente, só que com um recorte mais específico, a confirmação da presença de soldados da Coreia do Norte lutando na guerra na Ucrânia, mas lutando em solo russo. Roda aí a vinheta. Eu imagino que vocês devem ter visto alguma dessas notícias, mas desde o final do ano passado, desde outubro, mais especificamente, começaram a pipocar informações na mídia ocidental, principalmente, sobre a presença de soldados norte-coreanos lutando na guerra na Ucrânia. A primeira informação sobre isso surgiu justamente em outubro do ano passado e veio do Serviço de Inteligência da Coreia do Sul. Segundo essas informações sul-coreanas, uma quantidade X de soldados da Coreia do Norte estavam treinando na cidade de Vladivostok, a cidade russa de Vladivostok, no extremo oriente russo. Segundo essas informações, tratavam-se de tropas de forças especiais norte-coreanas treinando nessa cidade russa do Extremo Oriente para que provavelmente fosse posteriormente empregadas em combates. Pouco tempo depois, ainda em outubro, ou salvo engano no início de novembro, vieram novas informações, dessa vez vindas de Washington. O Pentágono havia declarado que cerca de 10.000 tropas norte-coreanas estavam sendo deslocadas para próximo da fronteira russo-ucraniana. Claro, esses números a gente não vai conseguir precisá-los de maneira definitiva. Esse é o tipo de informação que só os diretamente envolvidos têm com alguma precisão e ainda olhe lá. Mas o fato é que, desde que passaram a surgir essas notícias e os principais veículos de comunicação ocidentais as divulgaram, começaram a conjecturar sobre as razões para o emprego dessas tropas norte-coreanas na guerra. Alguns veículos e alguns analistas mais desavergonhadamente pró-Ucrânia, pró-OTAN, argumentavam que o uso de tropas da Coreia do Norte na guerra sinalizava a falta de tropas russas, ou sinalizava problemas da Rússia em conseguir recrutamento, em mobilizar soldados seus para lutar na guerra. Talvez tenha sido esse o principal tom desses analistas mais de botequim por aí. O tom de afirmar que a Rússia estava tendo problemas para não só mobilizar, mas também para treinar e aplicar os seus soldados que estavam desertando e tudo mais que a gente ouviu durante esses anos de guerra, né? Para muita gente, a Rússia esteve mais de uma vez à beira de perder esse conflito. Só que aí veio a realidade e se impôs. Tá, mas aí é que tá. Se esse emprego de tropas norte-coreanas na guerra não significou que a Rússia tinha problemas de mobilização, o que é que ele significou, por que que ele foi utilizado, por que tropas norte-coreanas e não de outros aliados da Rússia, e por que isso foi confirmado agora, como isso foi confirmado agora. A primeira informação que a gente precisa trazer aqui é que em junho de 2024, em junho do ano passado, Putin fez uma visita a Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Nessa visita foi assinado um tratado entre Rússia e Coreia do Norte, que ficou conhecido como Tratado Moscou-Pyongyang, mas cujo nome oficial e completo é Tratado de Associação Estratégica Integral, um tratado de parceria entre os dois estados, entre a Rússia e a Coreia do Norte, que elencava diversos pontos de cooperação econômica, de cooperação militar e, não à toa, o ponto principal desse artigo e o ponto que mais foi divulgado pela mídia na época da visita de Putin
a capital norte-coreana, é justamente o ponto 4 desse tratado. E o ponto 4, o artigo 4 do tratado, é um artigo que trata de defesa mútua. Um artigo que estabelecia que no caso de agressão militar a um desses dois países, o outro país ofereceria ajuda militar sem demora. Poucos meses depois, em agosto, 2 meses depois, para ser mais específico, a oportunidade de oferecer essa ajuda militar veio quando a Ucrânia lançou uma ofensiva dentro do território russo. Se até agora os combates se davam dentro do território ucraniano, principalmente na linha estabelecida dentro dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, ou aqueles territórios que já haviam se declarado independentes ou se declarado em litígio contra o Estado ucraniano, principalmente a região de Donetsk. A partir daquele momento, a partir daquela incursão ucraniana em agosto do ano passado, os combates passaram a acontecer também dentro do território russo, na região de Kursk, que foi invadida por essa incursão ucraniana. Mas, pessoal, por que é que a Ucrânia invadiu o território russo? O que é que a Ucrânia objetivava com essa invasão e com essa incursão, né? Com essa contraofensiva dentro do território russo? A Ucrânia não esperava conquistar todo o território russo. A Ucrânia não esperava marchar até Moscou e derrubar Vladimir Putin por meio dessa incursão. Se bem que se para eles conseguissem, por exemplo, infiltrar um drone e conseguir um atentado contra Putin, isso seria muito bom para eles. Mas essa incursão extremamente localizada dentro da região de Kursk tinha um objetivo mais modesto, ou um objetivo mais pragmático. Vamos lembrar daquela máxima, daquela frase que eu sempre menciono aqui para vocês, do general Clausewitz: a guerra é a continuação da política por outros meios. Invadindo aquela parte do território russo e, quiçá, controlando aquela região, a Ucrânia teria uma moeda de troca para usar nas mesas de negociação. Ao sentar na mesa e negociar, a Ucrânia precisava ter algo a oferecer, algum poder de barganha, porque não adianta só reivindicar que a Rússia se retire dos territórios ocupados com base no direito moral ou no direito histórico ucraniano sobre aquelas terras, porque inclusive esse direito histórico ucraniano sobre aquelas terras também é questionável, porque aquilo nem sempre foi parte da Ucrânia e a Ucrânia nem sempre foi um estado independente. Essa é uma parte muito pequena da história ucraniana, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A grande questão é que, ao reivindicar, por exemplo, que a Rússia se retirasse de alguma parte do seu território, a Ucrânia precisava ter uma carta na manga, precisava ter um jogo ali na mão para dizer: se você faz isso, eu posso fazer aquilo. Se você se retira dessa região, eu posso de repente me retirar daquela região que eu invadi, que eu ocupei. Mas infelizmente para os ucranianos essa moeda de troca não existe mais, porque agora foi declarado oficialmente que as tropas ucranianas no território russo, na região de Kursk, foram vencidas, foram eliminadas, capturadas ou expulsas do território russo. O Estado ucraniano ainda nega isso, fala que ainda há combates na região, mas ao que tudo indica, de fato, se houver combates, são extremamente minoritários e resquícios daquela incursão já desbaratada. Mas o que é que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo e com a Coreia do Norte mais especificamente? Desde que surgiram essas notícias, esses, entre aspas, boatos porque não eram confirmados, mas agora, de fato, já se confirmou isso, tentou-se confirmar essas informações por meio, de repente, de soldados capturados, de documentos capturados, mas na maior parte das vezes esses indicativos eram falsos, ou a gente pode deduzir que eram falsos. Soldados asiáticos, por exemplo, capturados na frente ucraniana, não significa que são soldados norte-coreanos. A Rússia é um país gigantesco. A Rússia tem uma parte oriental, uma parte asiática, e a população russa, os cidadãos russos, não são apenas russos étnicos. É também ali um mosaico de etnias, e a parte oriental da Rússia é habitada por povos orientais. Então tem um caso que ficou famoso de 2 soldados russos que foram capturados, russos orientais, e foram veiculados como soldados norte-coreanos, mas ao que indica eram de fato soldados russos. Por que eu digo que ao que indicam eram soldados russos? Porque os soldados norte-coreanos não foram utilizados, ou até aqui a gente não tem confirmação disso,
dentro do território ucraniano. Os soldados norte-coreanos que foram empregados, eles de fato o foram. A confirmação veio esse sábado por meio do Ministério da Defesa e do Ministério das Relações Exteriores russo, que depois de anunciar a completa libertação, a completa liberação da região de Kursk, agradeceram a ajuda e o empenho das tropas norte-coreanas. E além disso, houve também um pronunciamento oficial dentro da Coreia do Norte, homenageando, rendendo louros a essas tropas que lutaram na região de Kursk. Então é isso, há pela primeira vez uma confirmação oficial da presença desses soldados que já se sabia ou que já se tinha vários indícios que estavam sendo empregados naquela região. Mas aqui está uma parte importante, era a região do território russo, estava sob a incursão ucraniana e foi lá que foram empregadas as tropas norte-coreanas. Mas por que é que essas tropas norte-coreanas foram empregadas ali se a Rússia não estava em problemas com mobilização interna? Pessoal, é muito simples. A última guerra, de fato, que tropas norte-coreanas lutaram foi a Guerra da Coreia na década de 50. A guerra que envolveu não só a guerrilha e a expulsão dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação japonesa na região, a própria guerra civil coreana, mas também a guerra que envolveu os Estados Unidos e China. A última grande guerra que a Coreia tinha lutado foi essa. Claro, posteriormente, soldados, oficiais, assessores militares participaram também de outros conflitos. Por exemplo, soldados norte-coreanos apoiaram o Vietnã do Norte na Guerra do Vietnã. Outro exemplo, tropas norte-coreanas participaram e apoiaram diversas lutas de libertação na África, lutas das ex-colônias africanas que lutavam pela sua libertação. A gente também pode mencionar a presença de assessores militares norte-coreanos, por exemplo, na Guerra da Síria, na Guerra Civil da Síria, ao lado do presidente cujo governo implodiu recentemente, Bashar al-Assad, mas nesses casos a gente está falando de assessores militares, de oficiais do exército norte-coreano indo para esses conflitos primeiro, para observar a situação em campo, para fazer registro daquelas novas formas de combate, de como se dava a guerra naquele momento. A gente não está falando de presença maciça de soldados norte-coreanos lutando nesses conflitos. E muito menos nenhum desses conflitos tinha as mesmas características da guerra entre Ucrânia e Rússia, uma guerra entre estados, a guerra no molde mais clássico possível. Embora a gente não possa nunca esquecer que essa guerra não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia especialmente ou exclusivamente. Trata-se de uma guerra contra todo o complexo militar da OTAN, apoiando a Ucrânia por trás da Ucrânia, enquanto a Ucrânia serve exclusivamente ou principalmente de bucha de canhão para os interesses da OTAN, que hoje não são mais os interesses dos Estados Unidos. Então, o que a Coreia do Norte observou, e observou de maneira correta, é que ali havia uma oportunidade como nenhuma outra, ou como há muito tempo não havia, de oferecer não só um treinamento especial para aquela parte da sua tropa empregada, como também de oferecer experiência em combate. O que existe agora é um número não especificado de tropas norte-coreanas. A mídia estatal russa, o portal estatal russo, RT, falou em 5.000 soldados. Outras fontes falam 10, 14 mil, é aquilo que eu falei, a gente não vai ter o número exato e ele não importa agora. Basta que a gente mencione que existe um núcleo de uma tropa norte-coreana que recebeu não só treinamento especial por parte do Estado russo, como foi empregada numa guerra importantíssima para esse primeiro quarto de século. E aqui a gente vai falar tanto de soldados com experiência na linha de frente, no combate com os drones, no combate nas trincheiras, no manejo da artilharia, mas a gente pode falar também e especialmente do acúmulo com que os oficiais que serviram e combateram naquela região vão voltar para o seu país de origem, a Coreia do Norte. Então aqui a gente vê uma confluência de interesses. Primeiro, as tropas norte-coreanas não substituíram as tropas russas no combate na região russa de Kursk. Pelo contrário, elas atuaram em conjunto. Segundo, essas tropas norte-coreanas puderam receber não só um treinamento atualizado de acordo com as últimas atualizações daquele conflito, como também
foram empregadas na linha de frente e puderam ser forjadas no fogo da batalha. O auxílio, a presença dessas tropas também, e por que não, ajudou a manter livre a parte das tropas russas que seria ocupada integralmente ali para atuar em outras frentes, para atuar no próprio território ucraniano. E é importante a gente ter isso em mente, que as tropas norte-coreanas foram utilizadas prioritariamente dentro do território russo. Imagino eu que seu emprego dentro do território ucraniano poderia ser interpretado como a própria declaração de guerra da Coreia do Norte contra a Ucrânia, o que não aconteceu. Ou poderia ser uma sinalização de alguma espécie de internacionalização maior do conflito, sabe? Uma bandeira como a Coreia do Norte agora também está na guerra na Ucrânia, também está lutando no solo ucraniano e por aí vai. Não foi essa a sinalização. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a Coreia do Norte, em parceria com a Rússia, soube aproveitar aquele momento, soube aproveitar esse momento em que todos os olhos de todos os exércitos e governos do mundo estão voltados para o campo de batalha ucraniano, não só pensando nas negociações, na política por trás desse quase fim da guerra, mas olhando também para tudo de novo que está acontecendo ali, para tudo de antigo que está sendo atualizado, para tudo que a guerra na Ucrânia, essa grande guerra entre dois estados, um deles com o apoio da maior coalizão militar da história, estão agora lutando. Então é isso, pessoal, ficamos aqui por hoje. Esse vídeo foi bem mais curto que os demais, vocês devem ter percebido. Estava nos planos gravar um vídeo, inclusive, sobre a questão entre Índia e Paquistão, algo que a gente vai ter que olhar com mais atenção. É o ponto de tensão entre países com armamento nuclear que mais preocupa todo o mundo. E aqui, inclusive, fica um apontamento. Se vocês quiserem falar, discutir em termos de ameaça nuclear ou ameaça de um conflito nuclear que pode escalar para algo maior, o ponto principal não é a Rússia na Ucrânia, o ponto principal não é a Coreia do Norte, o ponto principal talvez seja Índia e Paquistão, dois países que possuem armamento nuclear e têm um litígio histórico, problemas históricos que remontam inclusive ao colonialismo inglês naquela região, e problemas que não serão resolvidos nem tão cedo. E são dois países que nenhum dos dois é uma das potências ou é uma das principais potências nucleares e que tratou com experiência em manejar as ameaças, manejar os riscos, manejar tudo que envolve o armamento nuclear até aqui. Mas a gente vai ter que voltar a isso com mais atenção em outro momento. Por hoje, dessa vez o tema escolhido foi os soldados norte-coreanos na guerra na Ucrânia. Espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, comenta, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no Farol Brasil, engaja com esse canal e com esse portal que cada vez mais vem mostrando seu papel fundamental dentro do debate político da esquerda brasileira, e se inscreve também no meu canal. Fazer o pedido para que alguém coloque de novo aqui embaixo nos comentários o link do meu canal, que facilita para quem quiser se inscrever. Muito obrigado, pessoal, e um abraço.